Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te contar quais são os principais sinais de que a sua alimentação está com excesso de açúcar, de carboidratos. Isso mesmo, muitas pessoas elas falam assim, olha, eu cortei o açúcar, eu não estou mais consumindo muito açúcar e mesmo assim eu não estou me sentindo bem, aonde eu estou errando? Então, será que a sua alimentação ela está uma alimentação adequada? Será que você está comendo muitos produtos industrializados? Por que será que os seus exames estão acusando aí um excesso de açúcar? Então, nesse vídeo eu vou te contar os principais sinais para você avaliar na sua saúde se há algum indício que a sua alimentação está muito rica em carboidratos. Então, para começar, já se inscreve aqui no nosso canal, já curta esse vídeo, depois deixe seu comentário. Como eu sempre falo, conhecimento superficial é muito perigoso, então o meu objetivo aqui no canal Glicose Inteligente é te passar todo o conhecimento de forma simples, porém de forma completa, para que você consiga fazer as mudanças necessárias na sua saúde. E aqui a gente fala do principal vilão da saúde das pessoas hoje em dia, que são os picos de glicose. Então, fica comigo até o final desse vídeo, avalie, já encaminha para as pessoas que também precisam desse conteúdo, que eu tenho certeza que com pequenas estratégias, sem terrorismo alimentar, sem muito sofrimento, você vai conseguir ter mais qualidade de vida, mais saúde, envelhecer bem, conseguir não só saúde física, mas sim saúde mental, estabilidade de humor e tudo que a gente precisa para progredir nessa vida. Então vamos lá, será que você está consumindo muito açúcar? Pois é, muitas pessoas me falam assim, olha, eu já tentei cortar, eu não como açúcar, a minha alimentação ela é muito limpa, mas eu ainda não consigo emagrecer, eu ainda não consigo melhorar as taxas dos meus exames. Será que é outra coisa que está interferindo na minha saúde? Será que é genético? Então vamos avaliar aqui os principais sinais, 10 sinais para você avaliar a sua alimentação. Preste atenção em cada um deles e faça as anotações aí necessárias, que aqui vai ter muita informação. Então vamos lá, você está consumindo muito açúcar, a sua alimentação está realmente adequada? Então 10 sinais para você avaliar a partir de agora a sua alimentação. Bom, eu quero começar esse vídeo contando a história de um dentista canadense, ele morava aqui nos Estados Unidos, chamado Weston Price. Há quase 100 anos, na sua prática clínica, lá no consultório odontológico, como ele era do início do século, estava começando a popularizar os alimentos industrializados, né? A indústria fazendo cada vez mais alimentos artificiais, e com isso ele começou a perceber no seu consultório, na sua prática clínica, que as pessoas estavam cada vez com mais cáries, mais problemas de gengiva, periodontal, mais problemas de saúde, e quanto mais as cáries progrediam, mais eles tinham outros problemas metabólicos, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, até que chegou um ponto, né, ele como pesquisador, né, pesquisador gosta de investigar tudo, ele falou para a esposa o seguinte, olha, eu preciso resolver uma questão porque eu quero informar como dentista, como profissional da saúde, sobre a população. Por que elas estão tendo tantos problemas de saúde, principalmente saúde bucal? Então vamos pegar 10 anos da nossa vida, vamos viajar com comunidades nativas, aquelas comunidades que não tinham tanto acesso a produtos industrializados, e vamos ver a diferença entre essas comunidades que ainda não são tão influenciadas pela indústria alimentícia e a alimentação moderna. Pessoas que estão se alimentando de comida moderna, pessoas que têm a vida agitada, que estão consumindo esses produtos de supermercado de forma quase que integral na sua alimentação. E foi isso que ele fez com a esposa. Por 10 anos, ele viajou por diversos países da Europa, da América, da África, e ele começou a estudar essas populações. E aí, depois de 10 anos, ele tem um livro fantástico que depois de 10 anos, ele compilou
toda a sua pesquisa e é um livro incrível, é um livro que eu estudo até hoje, mesmo depois de 100 anos, a gente vê que ele tinha completa razão e que ali tinha muita informação para a nossa saúde. Que ele concluiu, né, nesses 10 anos de pesquisa, primeiro, que a dieta ela não influencia apenas a saúde bucal, mas sim a saúde geral. Então, pessoas que têm deficiência na saúde bucal, que começam a ter cáries, que começam a ter problemas dentários, eles também têm diabetes, eles começam a desenvolver outros problemas. E ele também concluiu, né? Hoje a gente sabe de uma forma óbvia, mas naquela época não era óbvio, porque era tudo muito novo, que cárie é uma doença da alimentação. Então, as cáries dentárias, elas começam pela alimentação industrializada moderna. E aí ele deixa uma pergunta: seria a alimentação moderna responsável pelo declínio da nossa saúde? E ele respondeu essa pergunta nas suas pesquisas de forma muito clara. E a gente sabe que sim. Hoje, se você quer ter saúde, você precisa de uma alimentação mais limpa. E é possível sim. Eu sempre falo aqui no canal que eu sou contra terrorismo alimentar. A gente tem uma vida agitada. Eu mesma tenho uma vida muito agitada, muitas coisas. Meu dia precisava ter mais do que 24 horas. Então, eu não tenho uma fazenda, eu não tenho uma vaquinha para colher leite, eu não tenho uma plantação para colher meus próprios alimentos, que seria o ideal, mas não é o que a gente vive hoje. Porém, a gente consegue sim estratégias para ajudar a nossa saúde, mesmo nessa fase tão corrida, mesmo diante dessa oferta de alimentos industrializados. Porque na vida tudo é escolha, né? Não é porque tem muitas bebidas alcoólicas ou muita oferta de drogas que eu vou consumir. Eu consigo fazer as minhas próprias escolhas de acordo com o que eu quero para a minha vida. E aí ele fez uma comparação entre a dieta tradicional e a dieta moderna. A dieta tradicional daquelas comunidades que tinham pouco acesso a alimentos industrializados, comunidades indígenas, tribos lá da África, né? Comunidades que tinham pouco acesso à industrialização, a alimentos modernos, a conceitos modernos. E ele ficou chocado. Essas comunidades praticamente não tinham cárie, praticamente tinham os dentes todos alinhados e praticamente não tinham problemas de saúde geral. Somente com uma alimentação limpa. E ao mesmo tempo, quando essas comunidades elas foram se modernizando, introduzindo alimentos industrializados, mudando a alimentação, colocando açúcar, colocando farinha, colocando grãos modernos, os problemas também começaram a aparecer. Então, a conclusão é óbvia que foi, sim, a sua alimentação moderna está deixando você doente. Mas muitas vezes isso aí são afirmações óbvias, você sabe disso, você sabe que você come um pote de sorvete e você fica mal, mas a gente perdeu às vezes o balanço entre o que é normal e o que não é normal. Então, nesse vídeo eu vou te contar sinais que você vai entender, que você vai avaliar na sua própria saúde, se você está com uma alimentação muito carregada em refinados, ou se a sua alimentação está ok. Então, vamos lá. O primeiro sinal é perda da sensibilidade das papilas gustativas. A nossa língua, ela é formada por papilas, né? Então, a gente tem várias vilosidades, várias terminações nervosas para a gente conseguir detectar o sabor dos alimentos, o que é ácido, o que é azedo, o que é doce, o que é salgado, né? Então, a nossa língua, ela é um órgão muito rico nessas terminações nervosas. Porém, quando você começa a ingerir alimentos ricos em açúcar, o que vai acontecer? Essas papilas, elas vão se dessensibilizando,
É igual quando você começa a comer muita pimenta ou alimentos muito temperados, você vai acostumando com aquilo, e com açúcar não é diferente. Então, quando você vai comendo alimentos muito doces, com muita frequência, cada vez você vai precisar de mais açúcar por conta das suas papilas. As papilas elas já não vão conseguir detectar o sabor sutil dos alimentos. E isso vai fazer com que uma carne fresca, um alimento, uma fruta, vai parecer muito azeda e muito sem graça para você. Então, se você chegou nesse ponto em que você só consegue comer um alimento muito doce e um alimento mais ou menos com pouquinho açúcar, ele não é bom para você, é porque está na hora de você voltar à sensibilidade normal das suas papilas. Elas foram se dessensibilizando com o tempo. E sim, é possível reverter. Quando você vai cortando o excesso de açúcar, elas vão revertendo e elas vão conseguir detectar sabores mais suaves. E por que isso acontece? Porque na verdade não é só torta de chocolate, não é só uma sobremesa muito açucarada que faz isso com você. Hoje todos os alimentos industrializados, eles contêm muito açúcar. Então, ketchup, coisas que teoricamente são salgadas, eles contêm muito açúcar na fórmula. Molhos, Coca-Cola, suco, mesmo aquele suco sem açúcar, ele é rico em frutose, então ele é completamente rico em açúcar de frutas. A batata frita, que é para ser uma coisa salgada, tem açúcar. Então, ketchup, como eu já falei, molhos, tudo tem muito açúcar. E você vai comendo uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa ali, você vai dessensibilizando as suas papilas gustativas e você vai tendo necessidade de comer alimentos cada vez mais doces. Então, esse é um sinal forte de que a sua alimentação ela está rica em açúcar, ela está muito industrializada. E a gente chegou num ponto de que a indústria, percebendo que as pessoas estavam dessensibilizando as suas papilas e que elas precisavam colocar cada vez mais açúcar nos alimentos para ser gostoso, para vender bem, então criou-se o açúcar invertido ou xaropes ricos em açúcar. Por quê? Com volume menor, a gente consegue adoçar mais. Então, um saco de açúcar, quando é açúcar invertido, ele se transforma em algumas colheres apenas. Então, olha só a tática da indústria para fazer você comer açúcar cada vez mais, para você ter prazer nos alimentos doces, porque a sua papila está cada vez mais dessensibilizada. E aí a gente vê, por exemplo, um pão de hambúrguer. Poxa, eu vou comer um hambúrguer, eu tô querendo um salgado, mas aquele pão tá super rico em açúcar, ele é lotado de açúcar. Tem uma receita de um bolo tradicional lá do Nordeste, um bolo de mais de 100 anos, e quando comparada a receita de hoje com a receita original, que foi criada há mais de 100 anos, a quantidade de açúcar quase que quintuplicou. Hoje se coloca 5 vezes mais açúcar do que antigamente. E isso fez com que o café mais famoso do Starbucks, com essa rede de café, o café mais vendido, contesse só um tantinho de café e o resto é puro açúcar. Ele acaba sendo uma bomba de açúcar e ainda com uma cobertura de açúcar em cima, porque é isso que as pessoas buscam. Se você vender um café com uma quantidade mínima de açúcar, ninguém vai querer, porque as pessoas estão modificando o paladar pela grande oferta de açúcar que a gente está consumindo, pela grande quantidade de açúcar que a gente vem consumindo, principalmente sem saber nos alimentos industrializados, nos pães, nos bolos, nos molhos, tudo que a gente compra praticamente no supermercado tem muito açúcar. Inclusive esses dias eu comprei inclusive sem ler o rótulo, vitaminas e alguns medicamentos, e quando eu fui ler os ingredientes estava o primeiro, açúcar de cana, e o segundo, açúcar, xarope de milho rico em frutose.
Então, aquele medicamento era uma bomba de açúcar, e aí depois tinha as vitaminas, os minerais, no meio daquele produto tão doce. Então, é assim que a indústria hoje está trabalhando. É por isso que você vai precisar fazer escolhas saudáveis e você vai precisar programar a sua alimentação se você não quer se entupir de açúcar através dos alimentos industrializados, que é isso que eles estão fazendo com você. Essa dessensibilização das papilas vai fazer você ter desejo cada vez mais por alimentos doces. Por quê? Você vai lá, consome um doce, muitas vezes o açúcar está escondido no meio daquela fórmula, né, daquele produto industrializado, e o que acontece? O doce, ele estimula os receptores opioides. Você tem prazer em comer doce, né? Você tem uma sensação boa, porque aquilo é um químico. Açúcar não é natural, né? Ele é algo refinado, ele é um químico, e aí você tem a estimulação do neurotransmissor do prazer chamado dopamina. Então você gosta muito de comer açúcar, todo mundo gosta. E aí o que acontece? Tem o chamado pico de glicose, o seu sangue vai ter a montanha-russa glicêmica, o seu açúcar vai subir, a sua insulina vai subir, e aí depois ele vai descer e você tem o quê? Desejo por mais alimentos doces. Eu preciso de mais um docinho. Eu quero repetir aquele pudim da sobremesa. Ai, aquela caixa de chocolate sobraram 5. Traz aí que eu vou comer o resto. Por quê? É isso aqui, não é nem gula sua, é a sua química corporal. E aí a gente sabendo que o alimento doce é muito bom, ele é muito prazeroso, a gente faz o que com as nossas crianças? Olha, faz a tarefa que você vai ganhar um pedaço de bolo. Vai para a escola que depois a mãe te dá uma sobremesa. Seja bonzinho que depois você vai ganhar um pirulito, um chocolate, né? Enfim. A gente vai acostumando a mentalidade das crianças em ter doce como recompensa. E isso eles vão associando. Nossa, cada vez que tem algo legal na minha vida, é um doce que é uma recompensa. Cada vez que eu estou feliz, eu como um doce. Cada vez que a minha mãe está feliz comigo, eu como um doce. E aí isso ele vai levar para a fase adulta. E cada vez que ele tiver um desafio, cada vez que ele tiver um problema, como é que ele vai descontar? Comendo doce. E não é assim com a gente? Nossa, hoje meu dia foi muito atarefado, com muitos desafios. Recebi uma notícia triste, eu preciso parar na padaria, porque é só um doce que vai resolver o meu problema e me dar bem-estar. Infelizmente, a gente, quando tem um problema, a gente não vai andar de bicicleta, a gente não vai para academia para relaxar, para cuidar do nosso corpo. Não, a gente vai se entupir de doce, porque isso foi colocado na nossa mente desde criança, que doce é algo muito prazeroso e que a gente merece um doce como recompensa. Então, não faça isso com seus filhos. Isso é algo que a gente tem que mudar, porque doce não é algo bom para a gente, não é algo bom para a nossa saúde e a gente precisa refinar o nosso paladar. O segundo sinal que a sua alimentação está rica em açúcar ou em carboidratos é isso aqui, são espinhas. Exatamente. A gente sabe que o açúcar, ele alimenta bactérias, né? Bactérias gostam muito de açúcar, mas existe algo ainda pior ou mais profundo do que isso. Quando você está com um pico de açúcar muito grande no sangue, com a glicose alta, essa glicose, o açúcar ele é pegajoso e ele se liga a algumas proteínas da pele e ele forma algo chamado AGE, que são produtos finais da glicação avançada. Você glicou, você está com glicose alta, essa glicose pegajosa se liga a algumas proteínas e faz esse composto que é super tóxico para o seu tecido. E aí ele vai formar o quê? Rugas, envelhecimento celular, espinhas, tá? As bactérias vão gostar dessas células danificadas e é isso aqui o sinal que você vai ter. Rugas, envelhecimento precoce, você não vai gostar do seu rosto,
você não vai gostar da sua aparência, que ela vai estar envelhecida, ela vai estar cansada, e também espinhas. Então, avalie aí. Outro efeito do açúcar em excesso no seu corpo é isso, ó, dor muscular e articular. Exatamente isso, né? Existe algo, muitas vezes ele é diagnosticado como osteoartrite, mas na verdade é excesso de açúcar, excesso de picos de glicose no seu sangue, tá? E aí a osteoartrite, né, ou esse excesso de picos de glicose, ela é uma inflamação sistêmica de baixo grau. É aquela inflamação de baixa intensidade que se estende por longos anos. E aí você é detectado com osteoartrite. E aí, o que acontece? Tome medicamento, tá com dor, toma medicamento. Isso aí, se você vai levando essa inflamação, se você continua com os mesmos hábitos, isso pode levar a doenças cardíacas, doenças degenerativas, e é terrível para você. E você acha que medicamento para dor vai resolver o seu problema. E aí a indústria, ela tem uma série de medicamentos vendidos sem receita, tá com dor, usa um anti-inflamatório, toma um anti-inflamatório, ó, composto inflamatório para as articulações, mas será que tomar um remédio resolve? É a mesma coisa que você anestesiar a dor, mas você não está investigando por que você está com essa dor, porque você está com o corpo inflamado. Ninguém fala para você, cuida da alimentação, corte açúcar, está com inflamação nas articulações, corta açúcar. O açúcar em excesso está inflamando as suas articulações. Corte o açúcar. Pode até tomar remédio para dor, mas corte a causa, que é a ingestão alta de açúcar. Ninguém fala isso para você. Todo mundo fica só tratando a consequência e ninguém trata a causa. Então, se você tem dores articulares, dor no corpo, corte açúcar. Faça uma revisão na sua dieta. Assista os vídeos aqui do nosso canal que nós vamos te ensinar passo a passo para você entender tudo, todo o mecanismo e para você aplicar mudanças na sua vida. E aí o outro sinal é problemas dentários. O Weston Price mesmo, ele descobriu lá no início do século, há 100 anos, que a cárie era uma doença do açúcar, né? E isso a gente estuda muito profundamente na faculdade de odontologia. A cárie precisa de açúcar. Sem açúcar não tem cárie. O Weston Price, o pesquisador, o dentista pesquisador que ficou 10 anos viajando, estudando as comunidades, ele descobriu que comunidades que não tinham acesso a creme dental, a escova, a água fluoretada, não tinham cárie. Por quê? Porque eles não consumiam açúcar refinado. Então, a cárie é uma doença da alimentação, como quase praticamente todas as doenças modernas são da alimentação. Então, eu vou explicar para você o que é açúcar, né? O que é o açúcar? E nos rótulos a gente lê o açúcar adicionado, aquele que não é natural da fruta ou do vegetal. O que é o açúcar branco de mesa? O açúcar branco de mesa, ele se chama sacarose. Ele é a junção de duas moléculas, ele é um disacarídeo, uma glicose e mais uma frutose. E algumas pessoas falam assim, olha, não faz mal comer um pouco de açúcar, a gente não pode ser radical, porque o corpo precisa de glicose. Então, agora, a partir daqui, a gente vai desvendar isso aí. O seu corpo precisa de glicose? Então, primeiro, a glicose, ela é diferente do açúcar branco. O açúcar branco contém duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose, né? Então, quando a gente fala em glicose, a gente está falando de amido. O amido, sim, é uma molécula com várias centenas ou milhares de cadeias de glicose, ele é 100% glicose. E a glicose, o corpo sabe trabalhar bem com ela. E isso fez com que comunidades se alimentassem de arroz, se alimentassem de batata, se alimentassem de vegetais, de raiz, por milhares de anos sem ter doença, porque o corpo ele sabe trabalhar com a glicose.
Porém, quando a gente fala em sacarose, no açúcar branco, a gente está falando da glicose, que não é o maior problema, o corpo sabe trabalhar com ela, mas de outra coisa chamada frutose, né? Então, a frutose, ela é responsável porque nosso corpo ele não está acostumado com esse excesso de frutose dos alimentos modernos, inclusive das frutas naturais. Hoje elas são frutos de enxerto e elas têm muita frutose. Porém, o açúcar, ele é a extração desses cristais dos alimentos e aí a gente faz um composto muito rico, né, e muito artificial, o açúcar branco. E a gente sabe que hoje esse excesso de frutose, ele está causando doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, você é capaz de comer 10, 15 ou 20 anos de frutose, daqueles sucos que você compra no supermercado, que diz lá que é 100% laranja, que é 100% maçã, que não tem açúcar adicionado, porém tem um excesso, mais do que o corpo consiga metabolizar de frutose. E aí a frutose, ela tem um problema, é que ela só consegue ser metabolizada pelo fígado. E aí copos e copos de frutose a longo prazo vai sobrecarregando o seu fígado e aí daqui a 10 anos você faz um exame e o médico diz o seguinte: você está com fígado gorduroso. Isso pode levar a uma doença, uma cirrose hepática não alcoólica. Então, gente, a frutose hoje é um grande problema da nossa alimentação. É por isso que o açúcar branco, ele é diferente do açúcar da batata, do açúcar da beterraba natural, do açúcar da mandioca, do açúcar do arroz. E aí aquela outra afirmação, nossa, o corpo precisa de glicose, então vamos comer muito açúcar, vamos comer muito amido, vamos, ao invés de colocar farinha, vamos colocar muita aveia no nosso bolo, vamos bater nossa aveia no liquidificador, ou vamos comer muita batata, muito arroz, porque o corpo precisa de glicose. Pois bem, mais um estudo aqui do Weston Price. Quando você tem uma alimentação rica em carboidratos, em açúcar, 50% da energia as suas células vai tirar dos carboidratos e 50% ela vai tirar da queima de gordura. Então, você está querendo emagrecer, fazendo dieta, achando que está fazendo tudo certo e você não consegue emagrecer. Porque talvez você está consumindo muito carboidrato, muita glicose, tá? Suas células estão precisando queimar essa glicose para depois queimar a gordura. O corpo, quando ele tem excesso de carboidrato, ele vai armazenar essa energia na forma de gordura. E aí o Dr. Price, ele descobriu nesses 10 anos de estudo nessas comunidades de que essas comunidades elas tinham uma alimentação rica em gordura, em proteínas e pobre em carboidratos. E os carboidratos que eles tinham acesso eram um pouco de arroz, era batata, era mandioca, eram carboidratos do tipo amido, amiláceos, né? E não em muita quantidade. E aí o que acontece? O metabolismo dessas pessoas tira a energia das gorduras. E as pessoas ficam saudáveis, sem instabilidade de humor, porque elas não têm aquela montanha-russa glicêmica, elas não têm picos de glicose, picos de insulina, queda de glicose, queda de energia, come açúcar de novo. Então, elas não têm essa instabilidade porque o carboidrato, por esses picos de glicose, dá uma energia instável, né? E a gordura, quando você tira a sua energia, o seu ciclo de Krebs das gorduras, você tem uma energia muito mais estável, né? Uma energia muito melhor e você vai ser muito mais apto a realizar as suas atividades diárias sem instabilidade de humor, sem problemas psicológicos, sem depressão, sem desânimo, porque você não está tendo picos altos e quedas nessa sua taxa de glicose. Então é isso.
Carboidrato. Ah, mas você precisa de um açúcar. Sem açúcar você fica triste. Não. O carboidrato é que faz isso com você, é que ele te dá energia instável pelos picos de glicose, né? Então, são as montanhas russas glicêmicas. Você vai ter altos e baixos e isso vai te dar problema físico, doenças, problemas cardiovasculares, vários outros problemas de saúde física e saúde mental. Irritabilidade, fraqueza, oscilação de humor, quero mais açúcar, cada vez mais açúcar. Aqui está aqui, ó, a montanha russa glicêmica. E outro sinal de que você está consumindo muito açúcar são os inchaços. Poxa, eu tô inchada. Por quê? Porque o açúcar, ele dá um desequilíbrio das bactérias intestinais. Hoje a gente sabe que o bioma intestinal, ele é muito importante para a saúde geral do corpo, que as bactérias intestinais, elas têm um papel fundamental na metabolização de muitos alimentos e na estabilização da nossa saúde. E quando a gente come muito açúcar, a gente faz algo chamado desbiose. A gente começa a alimentar os tipos errados de bactérias. E aí a gente começa a ter uma inflamação no nosso intestino. E aí essa inflamação ela vai levar a nossa mucosa a ficar fina e permeável. E isso faz com que o meu intestino fique permeável e o intestino permeável vai passando moléculas grandes para o sangue e ativa o nosso sistema imunológico. Tem algo errado, está entrando coisa errada que não é para estar no sangue. E aí o sistema imunológico se ativa. E aí vem doenças como doenças da tireoide, vem outras doenças como inflamações no corpo, artrite e outras doenças do sistema imunológico. E aí, para isso, a gente precisa alimentar o bioma intestinal. A gente precisa parar de comer açúcar, parar de comer alimentos tóxicos, parar de comer muitos produtos industrializados e a gente vai alimentar o bioma intestinal, recuperar a nossa saúde através de fibras solúveis. Aliás, tem 3 coisas que alimentam o nosso bioma intestinal, que são as fibras solúveis, a lactose e a sacarose, tá? As fibras solúveis, elas vêm principalmente de alimentos, são aquelas fibras que elas vão se dissolver em água e elas vão formar um gel. E esse gel alimenta as bactérias boas do nosso intestino, diferente do açúcar que vai alimentar as bactérias ruins. Então, aonde eu encontro fibras solúveis? Nos alimentos naturais, nas frutas, no abacate. Eu falo muito aqui da inulina, da raiz de chicória. É um dos excelentes alimentos, né, rico em fibra solúvel para recuperar a nossa saúde intestinal. E aí, vamos falar da lactose. A lactose é um açúcar do leite. Se a gente olhar para trás, para as nossas gerações, por diversos anos, né? Acho que por um grande período a gente teve sim leite, porém o leite ele era um leite natural da vaca, um leite que continha lactobacilos, né? E continha enzimas, e isso fazia o leite ser muito mais fácil de ser digerido. Hoje o nosso leite é um leite pasteurizado, né? Por um momento precisou dessa pasteurização, né? Com a sociedade moderna, a gente precisou de um leite que não estragasse tão rápido, que tivesse uma longa vida maior, então se pasteurizou, se colocou ele em altas temperaturas, se esterilizou esse leite, porém tem sempre o lado bom e o lado ruim. Qual foi o lado ruim? Matou-se os lactobacilos, né? Com isso matou-se as enzimas. Isso fez com que a gente tivesse menos enzimas, produzisse menos enzimas para digerir esse leite, porque o açúcar do leite, a lactose, ele precisa da enzima lactase para quebrar, e o leite pasteurizado a gente tem dificuldade em quebrar. Então, na verdade, o leite tornou-se um alergeno, e aí ele fez com que muitas pessoas tivessem alergia a leites e derivados lácteos.
E nessas comunidades que o Dr. Price estudou, que tinham muita saúde, que tinham ausência praticamente de doenças, eles consumiam leite, só que eles consumiam o leite cru da vaca e produtos fermentados, né? Principalmente queijo, manteiga, e outros produtos fermentados, eles não tinham doenças, então isso fazia muito bem para o bioma intestinal. E o último é a sacarose. A sacarose também alimenta o bioma intestinal, só que a sacarose ela vai alimentar o bioma intestinal de forma errada. Ela vai alimentar as bactérias patogênicas, as bactérias ruins. E aí sim, essas bactérias ruins em excesso vão te formar muitos gases, vão formar uma inflamação, vai diminuir a espessura da sua mucosa, vai abrir as vilosidades e aí você vai ter o intestino permeável. Então, essas são 3 formas aqui de alimentar, né, o nosso bioma intestinal. Então, hoje a gente tem que focar bastante nas fibras solúveis. E aí a lactose, se você quer usar lactose, que é muito bom, faça iogurte grego, tome iogurte grego, melhor ainda se fizer em casa, né, através de uma iogurteira. Hoje em dia é tão fácil de fazer, né, de devolver os lactobacilos ao leite. A manteiga é muito boa e alguns tipos de queijo também. Então, porque a gente consegue devolver os lactobacilos aos produtos lácteos, né? E aí, outra forma de alimentar o nosso bioma de forma saudável é cortar a sacarose. Então, aqui está a fórmula, né, da sacarose, é uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, e a sacarose, ela tem a enzima sacarase para que ocorra a quebra desse disacarídeo. Aí outro indício de que você está comendo, sim, muito açúcar, e às vezes eu ouço pessoas me falando, olha, eu já cortei todo o açúcar e eu continuo engordando, eu não consigo emagrecer. É porque você não cortou todo o açúcar que deveria. E aí o ganho de peso, né? O ganho de peso ele está estritamente relacionado à alimentação, principalmente ao consumo excessivo de carboidratos. E aí você vai ter inchaço, né? Você vai ter desbiose, você vai ter aumento da sua cintura, dessa gordura abdominal. E eu vou dizer uma coisa para você, ganho de peso talvez é o menor dos males. Ganho de peso é uma adaptação metabólica do seu organismo a uma alimentação muito ruim. Então você está vendo o sinal ali. E o principal malefício do ganho de peso pode ser os picos de açúcar no seu sangue. O seu sangue está recebendo muito açúcar, você está tendo muita glicose no sangue. E aí o que acontece? Essa alta glicose faz todos esses males, né? Provoca várias doenças, como a gente vem discutindo aqui no canal. Então, isso aqui, ó, o ganho de peso é um sinal que você deve ficar alerta de que você está sim consumindo muito açúcar e precisa reverter isso o mais urgente possível para colocar o seu metabolismo no final, para estabilizar os picos de açúcar e aí depois para afinar a silhueta. Outro indício muito bom de que você está consumindo muito carboidrato é o quê? Resfriados e gripes frequentes. Tem gente que fala assim, olha, eu peguei 3, 4 gripes esse ano, eu estou sempre resfriada, eu não posso pegar um ventinho, por que será? Então a gente sabe que o açúcar, ele dá queda na imunidade. Por quê? Eu vou te explicar agora por que o excesso de açúcar, quando você tem o pico de glicose no seu sangue, além de tudo que eu já falei, né, todos os efeitos que a gente já falou até agora, você pode ficar doente com gripes e resfriados muito frequente, porque o açúcar ele cai a imunidade. Na verdade, a glicose e a vitamina C, elas ativam certos tipos de leucócitos. E no seu corpo tudo é transportado de forma intencional. Quando você está com a sua taxa de açúcar muito alta, o seu corpo, os seus receptores, eles estão ocupados, o sistema de transporte do sangue está ocupado, transportando essa alta de açúcar para tentar eliminar esse excesso do sangue. E aí tem outra coisa, a vitamina C, que é importante para a sua imunidade, para ativar os seus leucócitos bons, para a sua defesa. Só que ela não consegue chegar nos lugares que ela precisa, por quê?
Porque o sistema de transporte está sendo usado para a sua glicose em excesso. Então, a sua glicose congestionou o trânsito aí do seu sangue e aí a vitamina C fica sem transporte e ela não consegue ativar a sua imunidade para combater, para proteger você de gripes e resfriados. Então, não tenha excesso de açúcar no seu sangue se você quer ter saudável. Não faça picos de glicose se você não quer ficar doente o tempo inteiro. Por quê? O seu corpo tem um sistema todo integrado e você está congestionando ele com coisas artificiais e ruins. E o excesso de açúcar é o principal deles. Lembrando que dos mamíferos, o ser humano, o homem, o macaco e o porquinho da Índia, eles não produzem vitamina C. É o que nós temos em comum. O ser humano, o macaco e o porquinho da Índia, né, como mamíferos, a gente não produz vitamina C. E aí a gente pode pensar, será isso um problema? Só que isso nunca foi um problema para a humanidade, porque a nossa alimentação, ela tem muita vitamina C. As frutas, laranja, limão, as berries, né? Muitos vegetais têm muita vitamina C. Mas por que que hoje é um problema? Porque essa vitamina C está concorrendo com o açúcar. E como o açúcar está abundante no sangue, ela fica sem transporte e ela não consegue chegar nos locais para fazer a sua respectiva função. Então, sim, o açúcar transformou isso aí num problema, é por isso que você precisa cortar açúcar se você está frequentemente resfriado e com gripe. E o último indício que você está comendo açúcar e é um dos principais dele é o quê? São os marcadores sanguíneos. O seu sangue, o seu exame de sangue, ele também vai te indicar se você está consumindo muito açúcar. E o que eu preciso saber? Quando os seus marcadores começam a subir, você precisa urgente reverter isso. Quais são esses marcadores? Então agora eu vou te explicar de forma simples, mas científica, o que você precisa avaliar no seu exame de sangue. Primeiro, a glicose. O que é a glicose no seu sangue? O que é a glicose no seu exame de sangue? É o açúcar no momento do exame. Então, geralmente a gente está de jejum de 12 horas, né? Glicemia de jejum, e aí vai lá, colhe o sangue e diz, não, de 12 horas a sua taxa é 120, nossa, mesmo em jejum está muito alta, o seu marcador aqui está indo para o vermelho. Outra, a hemoglobina glicada, o A1C. O A1C ele é diferente da glicose, porque enquanto a glicose mede o açúcar no momento do exame, aqui é uma média dos 3 ou 4 meses, mais ou menos de 180 dias da glicose no seu sangue. Porque muitas vezes você está 2 dias sem comer açúcar, vai lá e a sua glicose está boa, porque a glicose no momento do exame. Porém, o seu A1C está muito elevado, porque você consome açúcar. Foi só ali você fez uma dietinha pontual para o exame. Porém, em 180 dias, em 3 ou 4 meses, você consome muito açúcar. Então, ele vai te dizer sobre isso. E o último marcador é a insulina. Então, a insulina é muito importante medir porque ele é um marcador indireto do esforço do corpo para manter os níveis de glicose estável. Exatamente. O que acontece? Lembra dos picos de glicose? Você está consumindo muito açúcar, vem aquele amiguinho que é a insulina para derrubar. Não quero açúcar no sangue faz tudo isso que eu falei agora. Então, vem a insulina, o seu corpo é muito inteligente, é uma máquina perfeita. Então, açúcar alto, insulina alta, derruba o açúcar, faz a montanha-russa glicêmica. E aí, quando essa insulina está alta, por quê? Ela prefere ficar alta para derrubar o açúcar, porque açúcar no sangue é muito perigoso. Então, ela prefere ficar alta, tá? Para proteger o seu corpo. A gente sabe que glicose em excesso é tóxico para o cérebro. Glicose em excesso é tóxico para o seu cérebro. Se você tiver muita glicose no seu corpo, você vai desmaiar e entrar em coma. Então, a insulina está te protegendo disso. Então, você está consumindo muita glicose, só que no seu exame a glicose está normal. Só que a insulina está alta.
Por quê? Porque a insulina é que está derrubando a glicose. Então, não é porque a sua glicose está baixa que você está bem, porque a insulina está alta. A insulina está fazendo um esforço muito grande para derrubar o seu açúcar e você está insistindo, né, em comer açúcar e ela está trabalhando exaustivamente. E você pode fazer exame de sangue por 10, 15 anos e ter esses resultados de glicose um pouquinho alta, de AC1 um pouquinho alto, porém de insulina alta, insulina no vermelho, tá? E aí o que vai acontecer? 10, 15 anos você vai ter um quadro inevitável de diabetes tipo 2. Então, esses marcadores vão te dizer se você está com problemas metabólicos e se você vai ter um diabetes tipo 2 no futuro. E ninguém quer isso. Então, isso aqui, ó, você tem que medir. Não adianta medir só a glicose. Muitos exames, eles são baseados só na glicose, mas muitas vezes a glicose está normal, então você tem que ver se a sua insulina está alta. A insulina, ela, às vezes, sobe 10, 20% do que a taxa normal. Isso aí é um baita sinal de alerta de que você está caminhando numa via muito, muito perigosa e provavelmente ela está te levando para um quadro de diabetes e problemas metabólicos, tá? Então, esse aqui é um dos principais sinais. Se isso aqui está alterado, fica aqui no nosso canal, assista os vídeos que você precisa urgente cuidar da sua saúde para você ter qualidade de vida e disposição. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, nos acompanhe nas outras redes também e deixe seu comentário, tá? Cuidar da nossa saúde é a principal coisa que a gente tem que fazer para ter qualidade de vida e disposição. E nós estamos aqui para te dar todas as dicas, todo o conhecimento para você aprender a cuidar da sua saúde. E eu te encontro então no meu próximo vídeo.